Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui na Universidade Católica de Pernambuco mais uma vez, desta feita a convite do meu amigo Luiz Henrique. Como ele disse, estamos militando juntos nessa seara há muitas décadas, nem vou dizer quantas. Militamos juntos no movimento estudantil e hoje continuamos militando na causa do direito do trabalho. O tema não poderia ser outro, né? Reforma trabalhista, aspectos políticos e jurídicos. E eu iniciaria dizendo que, a partir de hoje, o Brasil deixa de ter uma legislação trabalhista, porque a Lei 13.467 revogou a legislação trabalhista brasileira na medida em que alterou 200 passagens da nossa consolidação das leis do trabalho. E este é um dia histórico, mas um dia histórico trágico, porque as consequências desta transformação serão muito danosas para a classe trabalhadora brasileira. O tempo nos dirá claramente isso. Se a sociedade não se mobilizou adequadamente como deveria para barrar essas alterações, eu tenho certeza que com o passar do tempo e com os efeitos das alterações sendo perceptíveis pelos trabalhadores, essa realidade mudará. E por isso que eu não sou pessimista, eu sou otimista. Ainda que isso demore um pouco, chegará o momento em que essas questões reverterão, porque este quadro de exploração, que já é acentuado e que tenderá a se acentuar ainda mais, não pode prevalecer indefinidamente em um país que se pretende civilizado como é o nosso. A primeira questão que se coloca, na minha visão, é por que é tão importante que o direito do trabalho permaneça como ele estava até hoje e que essas regras não sejam aplicadas como se pretende. Qual é, então, o papel do direito do trabalho? O direito do trabalho cumpre um papel na nossa sociedade. Vocês já são estudantes de direito do trabalho, a maioria aqui concluiu direito do trabalho 1 ou até já estão em via de concluir direito do trabalho 2, seguramente já estudaram a função do direito do trabalho e sabem que a doutrina se divide entre opiniões até extremadas num sentido e no outro. Há quem entenda que o direito do trabalho existe para emancipar a classe trabalhadora. Há os que entendem, em outra perspectiva, que o direito do trabalho existe para harmonizar as relações entre o capital e o trabalho. Na minha opinião, nem uma coisa nem outra. O direito do trabalho não tem o condão de emancipar a classe trabalhadora. Ele não dá conta disso e nunca dará. Porque no modelo de produção capitalista é impossível a emancipação da classe trabalhadora na medida em que o modelo se estrutura a partir da ideia da exploração e da acumulação de riquezas através da mais-valia. Então, enquanto houver um modelo capitalista de produção, é impossível haver a emancipação da classe trabalhadora. Esta só haverá com o fim do padrão salário e com a socialização dos meios de produção. Fora disso, é impossível emancipar a classe trabalhadora. Por outro lado, é impossível harmonizar o capital e o trabalho. Como o Luiz Henrique falou, a luta de classes ela é permanente e inevitável nesse modelo, porque os interesses são absolutamente antagônicos e não é possível harmonizar interesses radicalmente antagônicos. Portanto, o direito do trabalho não cumpre um papel emancipatório nem de harmonização. Na verdade, o direito do trabalho tem um papel nos marcos do capitalismo burguês, mesmo assim, do institucionalismo burguês. O direito do trabalho cumpre um papel relevante, que é o de impor limites à exploração. Percebam, o direito do trabalho não evita a exploração, porque onde houver trabalho subordinado e assalariado, haverá exploração. E como o direito do trabalho existe para regrar o trabalho subordinado e assalariado, ele é, na verdade, um instrumento da exploração. O direito do trabalho chancela a exploração, autoriza
à exploração, portanto, é um instrumento do Estado burguês para legitimar a exploração do trabalho pelo capital. Isso é indiscutível. Então, o direito do trabalho não presta, é um instrumento do capitalismo. Mas ele é um instrumento revolucionário do capitalismo. Porque pela primeira vez, quando ele surge, será um ramo da ciência jurídica que impõe limites ao poder econômico, que impõe limites, portanto, à própria exploração do capitalismo. É paradoxal até o direito do trabalho. Porque, de um lado, ele tolera e autoriza e legitima, mas, do outro lado, ele diz, até aqui, daqui para lá, não permito. É este o papel do direito do trabalho. Fixar limites à exploração do trabalho pelo capital. E essa fixação de limites, que se dá pela lei, pela intervenção do Estado nas relações particulares, ela varia de momento para momento da história. Haverá momentos em que o direito do trabalho oferecerá uma limitação substancial e haverá momentos em que ele terá um papel mais frágil, menos efetivo, como é o que vai acontecer a partir de hoje em nosso país. Na verdade, se nós formos examinar, e Marx nos explicou isso no Capital, tudo se resume à questão do tempo de trabalho oferecido pelo trabalhador ao tomador do seu serviço. A acumulação capitalista se dá no momento em que o tomador do serviço não remunera integralmente o tempo de trabalho prestado pelo trabalhador. E é aí que Marx divide em tempo socialmente necessário e tempo excedente. Tempo socialmente necessário é aquele que é remunerado pelo patrão. O tempo excedente é todo aquele que o trabalhador trabalha e não recebe em contrapartida. Aquilo que deixa de ser pago ao trabalhador é embolsado pelo patrão. E ao embolsar, ele está praticando a mais-valia. Na verdade, a mais-valia nada mais é do que a apropriação pelo tomador dos serviços, pelo capitalista, do tempo de trabalho que não é remunerado ao seu empregado. E a soma da mais-valia é que gera exatamente o capital. Portanto, o modelo de produção capitalista está baseado nessa exploração. No momento em que o capitalista pagar integralmente ao seu empregado aquilo que ele merece receber, não haverá nenhuma margem para ele, portanto, não haverá mais-valia, não haverá mais acumulação, e sem acumulação capitalista, o próprio modelo desapareceria. O papel do direito do trabalho, portanto, em resumo, é reduzir o tempo excedente de trabalho, é reduzir aquele período de tempo trabalhado e não remunerado, e, consequentemente, reduzir a mais-valia, a acumulação. Este é o papel do direito do trabalho. Então, ainda que seja um direito que legitima a exploração, ele cumpre um papel civilizatório de impor limites a essa exploração, papel que é extremamente relevante na perspectiva da dignidade da pessoa. O direito do trabalho, acima de tudo, tem a função de criar um patamar de dignidade para todas as pessoas trabalhadoras, que não deve ser reduzido, evidentemente, sob pena de se retirar a dignidade da pessoa, inadmissível no nosso modelo, porque a dignidade da pessoa é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, como vocês bem sabem. Enfim, digo tudo isso para deixar clara a minha opinião quanto ao papel do direito do trabalho e, consequentemente, quanto ao dever de todos nós de protegê-lo e de fortalecê-lo. Vivemos um momento terrível da nossa história. O ano passado, o Brasil passou por um golpe de Estado, diferente dos golpes da década de 60 e 70, porque não houve a necessidade de intervenção militar. E não houve a necessidade de intervenção militar porque todo o aparato estava conjuntamente atuando no sentido da concretização desse golpe. Trata-se de um golpe civil,
midiático, judiciário, porque ele foi promovido pelo Congresso Nacional com o apoio do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, que chancelou essas alterações que foram promovidas. Com este golpe, claro, buscou-se a introdução em nosso país das alterações exigidas por essa atual fase do modelo de produção capitalista, que é uma fase ultraliberal. O ultraliberalismo pode ser traduzido na retirada absoluta do Estado das relações sociais. E a retirada do Estado das relações sociais, claro, traz como consequência a prevalência do mais forte sobre o mais fraco, com maior liberdade de contratação, com ampliação da autonomia da vontade, e vocês sabem que entre fortes e fracos a liberdade escraviza e a lei é que liberta, como já se disse desde o século XVIII. Numa sociedade em que não há regras limitadoras das ações das pessoas, nós voltamos à barbárie. Voltamos ao estado de natureza robesiana, a guerra de todos contra todos. E na guerra de todos contra todos, os mais fortes levarão vantagem sempre. E quando a guerra de natureza econômica, claro, os poderosos economicamente é que levarão vantagem. E nesse momento de retirada do Estado, esse momento ultraliberal, os trabalhadores levarão a pior. Os pobres levarão a pior. Estamos vivendo um momento de concentração de riqueza nunca antes experimentado pela humanidade. Existe uma ONG chamada Oxfam, que em 2016, no ano passado, anunciou que 1% da população mundial tinha mais riqueza do que os 99% remanescentes. Isso era esperado para a virada da década e foi concretizado 4 anos antes. Este ano, a Oxfam informa que 7 indivíduos têm mais riqueza do que o resto, os 7 bilhões de seres humanos. Isso em todos os lugares. No Brasil, 6 pessoas têm mais riqueza do que 100 milhões de brasileiros. E mesmo nos estados centrais, como a Alemanha, os 10% mais ricos da população têm mais riqueza do que os 90% restantes. Então é um momento de concentração absoluta de riquezas, e quando você concentra de um lado, você empobrece do outro. É uma transfusão absurda de riqueza dos mais pobres para os mais ricos. Este é o momento que estamos vivendo do capitalismo ultraliberal. E para realizar essa transfusão, são necessárias mudanças nas regras jurídicas que impõem limitação a essa exploração. E não foi outra coisa que se fez com a implementação do golpe. Reparem que após o golpe de 2016, foi estabelecido um tripé, que seria a base de todas as mudanças promovidas. Em primeiro lugar, a aprovação da PEC do fim do mundo, como ela foi denominada, que é a Emenda Constitucional 98 de 2016. Em segundo lugar, a reforma trabalhista. E em terceiro lugar, a reforma previdenciária. Por que será que as reformas foram nesse sentido? Claro, sem esquecer também o quarto pilar, que é o das privatizações, a entrega das riquezas nacionais ao grande interesse internacional. Tudo isso está sendo feito rapidamente. Imaginem vocês que em menos de 2 anos tudo isso foi feito. A PEC do fim do mundo, como se denomina, que passou sem que as pessoas nem percebessem, ela simplesmente congela por 20 anos, os investimentos sociais em nosso país. Como se nós estivéssemos numa situação ótima, a prestação de serviços de saúde e de educação públicos. Imaginem esse serviço precaríssimo que nós temos, sem investimentos por 20 anos. E vejam, sem investimentos, considerando-se os padrões econômicos de 2015, que foi o auge da crise no Brasil. Daqui a 20 anos, como é que nós estaremos?
não existirá praticamente a prestação desse serviço, por falta absoluta de recursos, a menos que haja uma transformação nestas regras. Tudo isso para destinar 48% do orçamento brasileiro ao pagamento dos juros da dívida pública. Então nós estamos dando metade de tudo que o Brasil reserva em seu orçamento anual para pagar a banca internacional, para pagar os interesses do grande capital, enquanto a população vive em condições absolutamente precárias. Em outra perspectiva, se promoveu, ou se tenta promover, a reforma da Previdência, que na verdade tem o propósito de quebrar a Previdência Social, extinguir a Previdência Pública, para entregá-la também, esse nacho que se diz corresponde a quase 25% do PIB, entregá-lo ao interesse do capital. Entregar aos bancos que venderão, claro, planos de previdência privados. Porque se eu constato que não chegarei a me aposentar, porque não reunirei as condições agora impostas para essa aposentadoria, evidentemente eu vou ter que cuidar de outro caminho, porque eu não vou chegar na velhice sem ter como me manter, eu não vou ter condições de trabalhar a vida inteira. E olha que eu estou falando de um horizonte para vocês de 100 anos, não duvidem, aqui vocês estão com este horizonte pela frente. Né? Quem é que aqui vai trabalhar até os 100 anos de idade? Todos vão cuidar de obter um meio de vida para a velhice. E é isso que se quer fazer nessa reforma da Previdência. Entregar a Previdência brasileira ao interesse do grande capital internacional. E, em terceiro lugar, nem vou falar aqui da venda das nossas riquezas, que é algo criminoso para começar. Imaginem, o que se divulga é que estão vendendo por 6 ou 7 bilhões de reais um patrimônio que vale 800 bilhões de reais. E, além do mais, com isenção de impostos por 20 anos para as empresas comprarem e financiamento público. Significa, você vai levar minha casa, eu vou lhe emprestar o dinheiro e vou dizer que você passa 20 anos sem pagar o condomínio, eu continuo pagando. É mais ou menos isso. Né? E você vai me pagar na valsa esse dinheiro que eu lhe emprestei. Quem faria este negócio com o seu próprio patrimônio? Esse governo ilegítimo, golpista, corrupto, antinacional, está entregando as riquezas brasileiras neste patamar. E, por fim, o objeto da nossa aula, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista veio para implantar em nosso país as alterações que vinham sendo implantadas nos países, inclusive europeus, a partir da grande crise de 2008, que se inicia com a quebra do banco Lehman Brothers dos Estados Unidos da América. Veja, estamos falando aqui de países europeus, ainda que da periferia da Europa, mas se nós formos examinar a realidade da Grécia, Portugal, Espanha, Itália, Irlanda, todos esses países passaram por crises violentíssimas relacionadas com o déficit público, em primeiro lugar, e também com a dívida pública, o déficit orçamentário e a dívida pública. E para superá-la, medidas de austeridade foram impostas pelos organismos financeiros internacionais, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a própria Comissão Europeia, a denominada Troika. Eles impõem a esses estados medidas de austeridade destinadas a superar os problemas econômicos. Mas as medidas de austeridade são redução de direitos previdenciários, redução de direitos trabalhistas, tudo isso para sobrar dinheiro para pagar os juros à banca internacional. É a mesma coisa. Esse momento é o mesmo para o mundo inteiro. Nós retardamos este momento simplesmente porque, por razões de ordem macroeconômicas, que prevaleciam em 2008 no nosso país e que prevaleceram até mais ou menos 2014, a crise mundial não se fez sentir aqui como se fez sentir imediatamente nesses países que eu mencionei. Enfim, lá foram promovidas essas alterações. Reduções drásticas de direitos, tudo para pagar juro
aos bancos internacionais, porque eles emprestam o dinheiro aos países quebrados. São soberanias endividadas. E as soberanias endividadas que precisam de dinheiro, de recursos desses organismos financeiros internacionais, elas se submetem a todas as exigências, sob pena de não haver como superar o problema. E qual foi o resultado dessas mudanças nos países europeus? O resultado foi precarização, redução da massa salarial e ampliação do desemprego. Exatamente o contrário de tudo que se anuncia. Porque os liberais sempre dizem que essas reformas são imprescindíveis para manter os empregos. Esta mentira é uma mentira que tem quase 100 anos, mas que é sempre repetida e, curiosamente, as pessoas acreditam. Não é? Porque a mentira repetida 1000 vezes, ela passa por verdade. Ou então, a mentira simplesmente vira verdade, ou pós-verdade, como nós estamos vivenciando agora. Pela repetição massiva, pelo convencimento cínico que se faz pelos grandes meios de comunicação, que estão inseridos, claro, no grande interesse do capital. Portanto, essas alterações não são feitas coisa nenhuma para garantir emprego. Isso é feito para pagar juros aos bancos. Todas essas mudanças são feitas para o pagamento dos juros aos bancos. E todos os países que fizeram essas mudanças continuam como estavam. Vejam, até a Alemanha, que é o país mais rico da Europa, a locomotiva europeia, em 2003 fez mudanças parecidas com essas nossas, no sentido da terceirização, da rotatividade de trabalhadores, redução de direitos como seguro-desemprego, condições mais rigorosas para obter o seguro-desemprego, redução do valor, diminuição do prazo, aumento da idade da aposentadoria para 67 anos, redução do valor da aposentadoria para 60% do último salário recebido, a criação dos mini-jobs, que são contratos de trabalho com 15 horas semanais. Tudo isso foi feito na Alemanha. E qual foi o resultado? De 2003 até hoje, a pobreza na Alemanha subiu de 5% para 15,5%. Triplicou. E olha que pobres para eles lá são aqueles que ganham menos de 14 mil dólares por ano. Seriam quase ricos aqui para gente. Hoje existem 10 milhões de trabalhadores terceirizados na Alemanha. 7 milhões de trabalhadores nos mini-jobs. Imaginem. Empregos que você trabalha 15 horas por semana. Portanto, 60 horas por mês. E ganha proporcionalmente a isso. Esse valor é suficiente para você se manter e a sua família? Claro que não. Nós temos hoje quase 40% da mão de obra ativa na Alemanha em trabalho terceirizado e trabalho em mini-jobs, empregos precários. Estamos falando da maior potência europeia. Agora, a riqueza lá nunca foi como hoje. Nunca houve tantos milionários na Alemanha. E nunca houve tantos pobres na Alemanha também. Não é que a Alemanha esteja em má situação econômica, ela está muito bem, obrigado. Mas o povo alemão está em situação precária como nunca esteve em momentos de paz. Tudo isso é resultado deste ultraliberalismo, que agora se implanta no Brasil por via dessas mudanças que eu já mencionei e especificamente da alteração na legislação trabalhista. Essas alterações promovidas pela Lei 13.467, elas são tudo menos o direito do trabalho. E vocês perceberão facilmente o que eu estou dizendo. Qual será o comportamento dos aplicadores do direito a partir de segunda-feira, que hoje e amanhã ninguém vai aplicar essa lei? Se bem que já estão aplicando, aqui eu abro um parênteses, eu tenho colegas, poucos, mas que estão aplicando essa lei desde julho, embora a vigência seja a partir de hoje. Tem colegas que estão num pé no outro para decidir de acordo com esta lei. Nem vou falar do maior inimigo dos trabalhadores brasileiros, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que praticamente redigiu ou mandou redigir do jeito que entendia essas reformas, e tem bancado essas reformas, ameaçado os juízes diariamente, como se os juízes fossem seres sem vértebras, né? Como se fossem amebas
que andam por aí. Como aplicarão o direito, esse novo direito que não é trabalhista, os juízes? Não sabemos. Sabemos que uns terão uma interpretação de resistência e outros estarão rapidamente alcançados pelas mudanças que se pretendem fazer. Mas a questão central que se coloca é: os juízes vão descumprir a nova lei trabalhista. Isso está todo dia nos jornais. Editoriais da Folha de São Paulo, do Estadão, ontem do Correio Brasiliense. Os juízes vão descumprir a lei. Que absurdo! Como é que os juízes vão descumprir a lei? Isto é uma manifestação de ignorância arrogante, né, do capital. Porque os juízes e todos os aplicadores, eles estão obrigados a aplicar a lei constitucionalmente válida. Aliás, o juiz, quando toma posse, diz que jura cumprir a Constituição e as leis. Primeiro a Constituição, claro, porque se nós assumimos que a Constituição é a lei maior de um determinado Estado, toda a ordem jurídica tem que estar em harmonia com ela, sob pena dela se reduzir a uma lei ordinária qualquer. De modo que não pode o juiz dar aplicação a uma lei que é flagrantemente inconstitucional, porque ao fazer isso ele estaria desprestigiando a Constituição e descumprindo o juramento que fez ao tomar posse. E essa norma é integralmente inconstitucional. Não há nela uma passagem sequer que não confronte com a nossa Constituição. Para começar, porque a Constituição, no artigo 7º, caput, consagra o princípio da não regressividade social. Significa o seguinte: se eu alcancei uma condição social X, tudo que acontecer doravante é para que eu amplie essa condição que eu já conquistei. Jamais para que eu retorne a uma condição de inferioridade, porque isto é anticivilizatório. A civilização caminha para a melhoria das condições, nunca para o retrocesso. E isso está claramente na nossa Constituição quando diz que os direitos que a Constituição assegura, nos 34 incisos e parágrafo único do artigo 7º, são aqueles ali, além de outros, que venham a melhorar a condição social do trabalhador. De modo que a nossa Constituição claramente rejeita alterações que venham a piorar a condição social dos trabalhadores. E esta lei 13.467 é tudo que ela faz. Ela piora a condição social. Todas as suas passagens são no sentido de prejudicar os trabalhadores. Esta lei nada mais é do que um estatuto empresarial que não atende nenhum interesse da classe trabalhadora, de redução dos padrões que nós já temos hoje, portanto, in totum inconstitucional. Não bastasse isso, a 13.467 é inconvencional. Vocês seguramente já viram essa temática da inconvencionalidade. Mas, em 30 segundos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que em nosso país os tratados sobre direitos humanos têm hierarquia supralegal, ainda que infraconstitucional. Portanto, esses tratados estão acima da lei e abaixo da Constituição. De modo que não basta ao aplicador do direito aferir a compatibilidade vertical da norma com a Constituição. Não. Existem outros instrumentos normativos que estão acima dessas normas e eu preciso aferir se essa norma é compatível com esses padrões. De modo que o aplicador do direito precisa examinar a compatibilidade da norma com os tratados internacionais sobre direitos humanos. E aqui eu me refiro, por exemplo, ao Pacto de São José da Costa Rica, que assegura a progressividade social. E mais do que tudo eu me refiro às convenções da Organização Internacional do Trabalho, que são tratados internacionais sobre direitos humanos. Já não se discute mais, há muitas décadas, que os direitos trabalhistas são direitos humanos. Portanto, a cada momento que eu for aplicar qualquer norma trabalhista,
Eu preciso ver se ela é compatível com a Constituição, em primeiro lugar. E eu preciso ver se ela é compatível com as convenções da OIT e com os demais tratados internacionais sobre direitos humanos. Se elas não forem compatíveis com esses tratados, elas são inconvencionais e a sua validade fica paralisada. Os efeitos dessa norma são simplesmente paralisados em virtude da incompatibilidade delas com os tratados sobre direitos humanos. Então, superemos a questão da inconstitucionalidade, a que eu fazia referência, e passemos a examinar a compatibilidade com os tratados internacionais. Esta lei é in totum inconvencional, já pela questão formal, porque ela foi produzida a toque de caixa, sem discussão nenhuma com a sociedade, e as convenções da OIT sobre os temas impõem que alterações destes jaez têm que ser precedidas de discussões paritárias preliminares. Portanto, exige-se que haja discussão tripartite, Estado, trabalhadores e empregadores, previamente à adoção de mudanças como estas. E isto não foi feito em nosso país. Portanto, ainda sob o ponto de vista formal, esta lei é inconvencional, integralmente inconvencional, e não poderia merecer aplicação, porque os seus efeitos estão paralisados em face da inconvencionalidade. Imaginem vocês, como foi a mudança do Código Civil? Foram 40 anos de discussão. 40 anos de discussão. As comissões criadas para isso tiveram que ser renovadas porque simplesmente os juristas morriam antes de se chegar a uma conclusão. Depois de aprovados, houve um vacácio de 1 ano para que fosse aplicado. Como foi o processo civil? O Código de Processo Civil de 73, ainda na década de 70, foram criadas comissões para a reforma do processo civil no Brasil. Quando foi aprovado? Décadas depois. Décadas depois de discussões em que os ministros do Supremo participavam, ministros do STJ, a sociedade toda discutindo o processo civil, que é um direito instrumental. E como foi a reforma do Código Trabalhista? Em algumas semanas. Fizeram 18 sessões públicas. Eu participei de uma delas. A maior fraude legislativa já cometida no Brasil. Porque apresentaram o projeto de lei 6787 com 6 artigos. 6. Alterando 4 ou 5 temas. 4 ou 5 temas. Negociados sobre o legislado, terceirização, para complementar a 13.429. Bobagens. E o relator apresenta um substitutivo, alterando 200 passagens da CLT. Substitutivo que já estava pronto antes. Que boa parte saiu do gabinete da presidência do TST, como já foi demonstrado aí por exame de impressão dos textos. Isto é fraude. Fraude perpetrada contra a sociedade brasileira. Mas foi adiante. Em algumas semanas se aprovou. E por fim 50 senadores aprovaram no Senado a reforma trabalhista. Por que será que o direito comum, que está baseado na igualdade entre as partes contratantes, demanda 50 anos para ser alterado? E o direito trabalhista, que se funda ontologicamente na diferença, na desigualdade abissal entre o trabalhador e o empregador, é alterado em algumas semanas com um vacácio de 4 meses. Por que será? Isso não tem explicação, senão o desejo imediato de impor o ultraliberalismo em nosso país para ampliar as margens de lucro do grande capital em detrimento dos ganhos dos trabalhadores. Em terceiro lugar, esta lei não respeita nenhum dos princípios do direito do trabalho.
Nenhum. Vocês já estudaram também princípios. E sabem que os princípios são verdades fundantes de um sistema de conhecimento. Por exemplo, quando eu digo, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. O princípio da impenetrabilidade de Newton. Podem tentar. No máximo, alguém vai sentar no colo do outro. Mas vocês não ocuparão a mesma cadeira, o mesmo espaço ao mesmo tempo. Este princípio, como todos em qualquer ramo do conhecimento, eles constituem os pilares do edifício que é o próprio ramo do conhecimento. E qualquer edifício, se eu romper os pilares, ele cai. Se eu tirar os pilares desse prédio aqui, nós estaremos perdidos porque ele vai desabar. Então não existe mais um direito do trabalho no Brasil desde que os princípios do direito do trabalho foram detonados aqui. Percebam, qual é o princípio número 1 do direito do trabalho? Vocês sabem? O princípio da proteção. O princípio da proteção que está, evidentemente, legitimado pela ideia de que o trabalhador, sendo hipossuficiente, estando em uma relação de desigualdade, ele precisa ser tutelado, sob pena de exploração absoluta. O princípio da proteção tem este fundamento. Observa o princípio da proteção, uma lei que diz que mulheres grávidas e lactantes podem trabalhar em ambiente insalubre. Observa o princípio da proteção, uma norma que diz que se pode trabalhar 12 horas por dia sem intervalo e que isto não é tema de saúde e segurança do trabalhador. A pergunta é retórica, porque todos nós sabemos que não. Esta norma é tudo menos protetiva. Ao contrário, ela entrega o trabalhador e o deixa à mercê da vontade e da sanha, do egoísmo do empregador. O segundo princípio mais relevante é o da norma mais favorável. Sim, o direito do trabalho é diferente dos outros ramos. Não tem aquela hierarquia rígida, Constituição, lei, decreto, não. No direito do trabalho, a norma superior é aquela que traz mais vantagem para o trabalhador. Ela é que será aplicada. Aquela que for mais vantajosa. No momento que esta lei diz que o patrão pode negociar com o trabalhador para reduzir os direitos que ele já tem, portanto, que a norma coletiva produzida, por exemplo, uma convenção coletiva de trabalho, que diga que eu não tenho mais direito a 30% de um determinado adicional, que esse adicional será de 15%, esta norma valerá e não a lei. Então, esta lei permite que a convenção coletiva, com condições inferiores do trabalhador, seja aplicada no lugar da lei, ainda que a lei traga mais vantagem. Esta lei, portanto, homenageia o princípio da norma mais favorável? Não. Eu vou aplicar, na verdade, a lei que é mais vantajosa para a empresa. Sempre. Percebam o que essa lei diz. Ela diz o seguinte: o negociado prevalece sobre o legislado. Então, se houver uma convenção coletiva, ela vai se aplicar no lugar da lei, ainda que ela traga vantagem ou desvantagem para o trabalhador. E tem mais. Se uma determinada empresa dessa categoria econômica achar ruim, ela pode fazer, por exemplo, se as instituições de ensino superior estabelecessem uma norma coletiva, dizendo que os professores aqui vão dar 12 horas de trabalho, eles vão ter que dar 12 horas de trabalho a respeito de a lei fixar prazo inferior. Mas se a Universidade Católica achar ruim, ela pode fazer um acordo coletivo com seus empregados, fixando condição ainda pior. E esta condição fixada no acordo é que vai valer. Nem a lei, nem a convenção, isso é um acordo. Em resumo, se a lei dá 10, a convenção dá 5, vai aplicar a convenção. E se o acordo der 2, vai aplicar o acordo. Nem 10 nem 5, 2.
E mais, se o professor ganhar mais do que R$ 11.066, ele é considerado, com base nessa lei, o super-homem, o hipersuficiente. E ele vai poder negociar com o patrão individualmente para alterar o seu próprio contrato de trabalho, impédios, ou seja, prejudicialmente. De modo que se a lei dá 10 e a convenção dá 5, a católica fixou 2 e Luiz Henrique ganha 15 mil, ele pode negociar com a católica para ganhar, em vez de 10, de 5, de 2, nada. E o que vai prevalecer é o nada do acordo individual. Em resumo, é isto que a lei está dizendo com todas as letras. Esta lei observa o princípio da norma mais favorável? Claro que não. Princípio da indisponibilidade, da irrenunciabilidade. Diz o seguinte: o direito do trabalho não é disponível para o trabalhador no sentido dele abrir mão dele. Eu não posso abrir mão do direito que o Estado me reconhece, porque o Estado, contra a minha vontade, quer me proteger. Eu não posso chegar e dizer, olha, eu aceito ganhar menos do que um salário mínimo que eu estou precisando. O direito do trabalho diz, não, você vai explorar, meu amigo, agora você vai ter que pagar, vamos arredondar, R$ 1.000 por mês. Menos do que isso eu não permito.